Eu convido aos amados irmãos da igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler dos versículos 14 ao 20. Lucas 22, versículos 14 ao 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Até aqui, irmãos. Vamos mais uma vez orar, pedindo orientação ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Estamos aqui reunidos para te louvar, te cultuar e relembrarmos, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor naquela cruz. Pela tua obra redentora, Pai. Sem o seu sacrifício naquela cruz, todos nós estávamos fadados à morte eterna. O Senhor veio nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, por este grande favor imerecido que o Senhor fez por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, irmãos, através desse texto bíblico, tratar do seguinte tema: ansiamos pela segunda vinda de Cristo. Hoje é um dia que nós celebramos o culto da ceia do Senhor. E para mim é um motivo, para todos nós cristãos, motivo de grande alegria, pois é um momento que nós relembramos o que Jesus fez na cruz por nós. É motivo de louvor, de adoração e edificação através da palavra de Deus. Porque ali nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O único túmulo vazio na face da terra é o de Cristo. Não existe um outro túmulo a não ser o de Cristo que está vazio. A sua ressurreição, a sua segunda vinda, quando estaremos juntos como família de Deus, na sua presença, em um corpo glorificado. Essa é a maior esperança, nós ansiamos por este momento, irmãos. Mas também esse momento da ceia do Senhor é um momento de reflexão pessoal, porque Jesus, o Criador do universo, o Criador de tudo que há no universo, ele esvaziou-se da sua glória para habitar entre nós. Ele foi humilhado, foi escarnecido, foi condenado, sofreu no nosso lugar, tornou-se maldito naquela cruz, levando os pecados da humanidade nos seus ombros. Ele cumpriu a lei em nosso favor, e ali é que ele se torna maldito. E nós estamos realmente, e ele tornou maldito para que tivéssemos vida. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ou será que foi em vão? Mesmo aqueles que acreditam na predestinação, na eleição para a salvação,
Mas nós temos muitos trechos bíblicos que falam claramente que Jesus veio para nos redimir, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você comigo. Vamos ver que Jesus, Ele trouxe a palavra, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, juntamente com a palavra que nos regenera, é que produz em nós o novo nascimento. E através do novo nascimento nós temos fé, nos arrependemos, nós somos vivificados da morte espiritual. E uma vez justificados pela fé em Jesus, nós agora temos uma caminhada chamada santificação, que é um processo. Então nós estamos felizes por isso, porque nós sabemos que aqueles que colocaram a fé em Jesus e perseveraram até o fim, esses são os eleitos de Deus, terão a vitória, estarão com Ele por toda a eternidade. Mas o fato é que o Espírito Santo nos conduza para que possamos ouvir a voz de Deus, que sejamos usados como instrumento dEle. É o Espírito Santo nosso guia na nossa vida. E eu peço que a misericórdia de Deus seja derramada sobre nós, nossos corações, para que nós possamos ser edificados pela sua palavra. Se nós não conhecemos a importância da cruz, o que a cruz significa, sem a morte de Jesus não haveria salvação. O único que foi à cruz sem pecado foi Jesus. Todos nós nascemos pecadores. Toda criança já nasce pecadora. O único que foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu de mulher sem pecado foi Jesus. Então era o único que podia fazer sacrifício na cruz por nós, era Jesus Cristo. Ou seja, para que possamos, se nós não... O que isso representa para todos os cristãos? Se você não conhece a cruz, a vida cristã perde todo o seu significado. Se você não sabe a importância da cruz. A cruz é onde Jesus quer ser lembrado. É ali onde é a sua glorificação. Ele é glorificado pelo Pai ali. Ele cumpriu fielmente o plano de salvação traçado antes da fundação do mundo. Porque ali na cruz, na sua penúltima palavra, ele diz, tetelestai, está consumado. Ou seja, a obra redentora, planejada antes da fundação do mundo. Porque lá, já sabiam que eles iam criar a nós, seres humanos, e haveria a queda do homem. E a queda do homem trouxe a morte espiritual, e consequente a morte física e a morte eterna. Mas ele, na sua bondade, na sua misericórdia, ele veio a este mundo, encarnou e morreu em nosso lugar. Essa é a obra redentora, já traçada antes da fundação do mundo, cumprida integralmente na pessoa de Jesus. Pessoa de Jesus. Mas nós ansiamos pela segunda vinda de Jesus. Segunda vinda de Cristo. Quando estaremos com Ele no novos céus e nova terra, onde não haverá mais pecado, não haverá mais choro, nem tristeza, e passaremos toda a eternidade para conhecer Deus. É isso que nós vamos fazer lá no céu. Paulo, escrevendo aos Coríntios, recomenda o cuidado de não se ar indignamente. Quando nós vamos para a ceia do Senhor, que é de grande importância, relembrando aquilo que Ele fez na cruz em nosso favor. E quando as pessoas ceiam indignamente, quando não sabem o que representa a cruz, é réu e corpo do sangue de Cristo. É como ele estivesse participando daquele ato da morte de Cristo, porque ele não sabe o significado ali da Jesus fez por nós. Mas voltando ao texto, ele diz o seguinte: chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Chegou a hora do plano traçado
para a salvação da humanidade ser executado. Está chegando a hora. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E após 3 anos pregando, ensinando, curando, ele anseia por aquela hora. Depois de mostrar que ele era Deus. Jesus fez muitas curas. 35 milagres, 23 de curas, 9 milagres sobre a natureza, multiplicações de pães e peixes, transformou água em vinho. E 3 foi de ressurreição de mortos. Mas na última semana de Jesus, ele vai para Jerusalém para morrer em nosso lugar. Mas Jesus vai ali voluntariamente. Jesus vai na hora que estava estabelecido. Jesus não foi ali na marra, ele foi voluntariamente. Foi consciente, fiel e conectado com o Pai. Porque Jesus participou do plano de salvação do homem criado por eles. Ele estava lá participando, planejando tudo. Antes da criação do homem, já estava planejado. Ele viveu para realizar seu projeto eterno de redenção. Mateus 26 diz, tendo Jesus acabado todos os ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus avisou para os seus apóstolos. Jesus, na última semana, preparou o coração dos apóstolos para aquilo que ia acontecer na cruz. Porque não entendiam. Porque os apóstolos entendiam que Jesus era o Messias que viria para libertar o povo da opressão. Essa era a ideia. Mas Jesus falou que ele seria ferido e eles o abandonariam com medo de tudo que ia acontecer, que seria traído por um deles. Aí é que ficaram amedrontados. A ira de Deus seria derramado sobre ele por causa do pecado do mundo. É ali que ele se torna maldito em nosso lugar. Mas Jesus tinha consciência de tudo, porque foi ele que planejou. Ele encarnou e pagou com a sua vida os pecados da humanidade na obra da redenção. Aquele momento foi planejado antes da fundação do mundo, irmãos. Quando de forma plural, a pluralidade de Deus, façamos o homem à nossa imagem, façamos. Porque nós vemos a pluralidade de Deus, Elohim, conforme a nossa semelhança, tenha dele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rasteiam sobre a terra. Conforme a nossa imagem e semelhança. Jesus, nós somos a imagem e semelhança de Deus pelos atributos que ele nos comunicou. Amor, bondade, misericórdia. Então isso é um atributo de Deus que ele nos comunicou. Por isso que nós somos a sua imagem e semelhança. Mas atributos que só ele tem. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é imutável. Ele não tem princípio nem fim. Mas Jesus, ele chegou aqui entre nós com 2 naturezas, humana e divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E Jesus quis mostrar na transfiguração a sua natureza divina. Lucas 9 vai dizer isso na transfiguração. Quando Jesus ali, ele mostra um corpo transfigurado. Cerca de 8 dias depois para ver essas palavras, tomando consigo a Pedro e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, aparecia seu rosto, desfigurou-se, suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, representando ali a lei e os profetas. Pode Jesus dizer que é maior do que eles, sim. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém. Então ali nós vamos ver a transfiguração de Jesus, porque Jesus dizia que ia ressuscitar ao 3º dia num corpo glorificado.
Jesus está lá no céu hoje com natureza humana, mas num corpo glorificado. É assim que nós vamos ver Jesus lá no céu. É assim quando Jesus ressuscitou aqui na terra. Agora, a nossa relação com Jesus não era mais relação de pessoal. Ele agora habita dentro de nós, através do Espírito Santo, após a sua ressurreição. Jesus já tinha dito que morreria, estaria no terceiro dia. Mas os apóstolos não entenderam a mensagem de Jesus. Mas ele vai dizer agora no versículo 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus fala que está ansioso em comer a Páscoa com os apóstolos. Mas Jesus sabia o que ele ia passar naquela cruz. Porque morte de cruz era uma morte terrível, destinada somente àqueles malfeitores, aqueles ladrões. E ele chega a pedir ao Pai que seja afastado daquele momento. Porque ele sabia que toda a ira de Deus seria derramada contra ele, sobre ele, contra o pecado. E ali o momento mais difícil na cruz é quando Jesus diz na sua quarta palavra, né? Jesus, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se o Pai não desampara o Filho, ele não morreria. Se Jesus não morre, nós não tínhamos salvação, nós não tínhamos vida eterna. Jesus sabia o tipo de morte que ia sofrer. Porque quando o povo sai lá do Egito e passa no deserto, murmurando contra Deus, adorando Deus pagãos, idolatria, Deus manda cobra para picar o povo está morrendo. E o povo vai até Moisés, e Moisés clama a Deus, e Deus manda levantar a serpente de bronze. E quem olhar para a serpente será curado. E ali representava, prefigurava Cristo já na cruz. Eu já sabia o tipo de morte que ia acontecer. Jesus tomou o nosso lugar, que ele passou deveria cair sobre nós. Aquilo que Jesus sofreu cairia sobre nós, meus irmãos. Mas a Páscoa representava ali a libertação dos escravos no Egito. E o fato é que, trazendo condenação, quando o anjo da morte passou sobre o Egito. Mas aquelas que tinham sangue nos umbrais da porta foram livres da passagem do anjo e não morreram. Deus libertou seu povo da terra prometida. Mas a Páscoa se cumpre em Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De forma única, não precisa mais de sacrifícios. Mas o fato é que depois que Jesus foi transfigurado, eles perguntaram por que Elias tinha que vir primeiro. Jesus disse que Elias já veio, eles não entenderam. Porque Elias era no espírito de João Batista era no espírito de Elias, tinha os mesmos costumes com relação a pregar em deserto, as comidas. E João Batista ele veio como precursor para preparar o caminho de Jesus. Mas depois do batismo, depois que Jesus é batizado, naquele momento do batismo ali Jesus revela a sua identidade. Porque ali pousa sobre ele o Espírito Santo na forma de pomba. E ali o Deus diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. E ali nós temos a figura da Trindade. E ali não há mais nenhuma dúvida que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade. Então o batismo de Jesus tem esse requisito, revelar sua identidade. Ali Jesus, ele mostra para nós a necessidade, ele nos dá o exemplo do batismo. Mas não há mais necessidade da Páscoa, porque ela se cumpriu em Jesus, e ali ele transforma a Páscoa em ser do Senhor. Nós, cristãos, não memoramos Páscoa, nós comemoramos a ser do Senhor. Deus entregou seu próprio Filho para receber a condenação destinada a homens pecadores. Ele salvaria o homem por ele criado.
Olha a preocupação do nosso Deus com a raça humana, porque evidentemente que tem vasos de ira e vasos de misericórdia. Aqueles que colocarem a fé em Jesus Cristo, aqueles que aceitarem o Evangelho da salvação, eles terão vida eterna. Jesus sabia que depois daquela Páscoa ele seria levado à cruz para sofrimento da crucificação e morte. Jesus diz aos apóstolos que ansiava muito por aquele momento. Foi por isso que eu vim. Deus encarnou, se tornou homem para se entregar como Cordeiro Pascal. Embora muitos digam que a crucificação de Jesus foi por da traição de Judas, ou porque os fariseus do Sinédrio condenaram, ou Pilatos o condenou, mas Jesus foi à cruz voluntariamente, porque estava previsto antes da fundação do mundo. A obra redentora já estava planejada, ele veio executar. Alguns apóstolos criam que Jesus era o Messias que vinha tirar o mundo da opressão, e já começou lá com os assírios, babilônicos, depois medo-persas, gregos, romanos, que perderam a sua soberania, perderam o seu templo, perderam tudo o que tinham e viviam com uma opressão muito grande esse tempo todo. Mas Jesus, eles esperavam um reino messiânico terreno, principalmente pelos poderes que ele demonstrou aqui na terra. Mas eles não entendiam que o reino era espiritual. Eles esperavam um Messias libertador, um rei terreno, com um governo terreno, ao ponto da mãe de João pedir aos seus 2 filhos que ficassem um ao lado do outro, João e Tiago ficassem um ao lado do outro, considerando que era um reino terreno. Mas ele vai dizer aqui agora no versículo 16: pois vos digo que nunca mais a comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. Aquela seria a última Páscoa, porque a mesa se cumpre em mim. Ele estava desejoso para cumprir o que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Nós sabemos que a Páscoa deu lugar a ser do Senhor. E a última Páscoa se cumpre na cruz. Se cumpre na cruz. Quando Jesus é imolado como um cordeiro, através do seu sangue derramado, ali a redenção é estabelecida. A redenção se dá na cruz. Enquanto a Páscoa apontava para a morte, a ceia aponta para a ressurreição de Jesus, que traz vida para todos nós. A ressurreição de Jesus nos dá a garantia que nós também um dia, aqueles que colocaram a fé em Jesus, serão ressuscitados num corpo glorificado. Jesus tinha que morrer para que houvesse salvação. Porque se Jesus não morre, não haveria salvação para a humanidade. Mas a ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. É isso que nós celebramos. A vitória de Jesus sobre a morte. A morte não tinha domínio sobre Jesus, porque era o próprio Deus encarnado. Não tinha domínio sobre a morte, não tinha domínio sobre ele. Mas aí Jesus deixa para nós que a ceia do Senhor é um memorial que nós devemos celebrar para relembrar aquilo que ele fez por nós, de forma sistemática até que ele venha. Não devemos banalizar aquilo que Jesus fez na cruz. Nós devemos sempre estar relembrando até que ele venha. Nós ansiamos por este dia. Mas a ceia do Senhor também é a maneira que encontramos para ansiar pela volta de Jesus, quando estaremos um dia com ele num corpo glorificado. Mas ele vai dizer agora: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que agora, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graça, o partiu, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado a favor de vós.
por causa da presença de Cristo na ceia do Senhor, houve exageros ao longo da história de católicos e até de evangélicos. Chegaram a afirmar, em exageros, que há a presença física de Jesus na ceia do Senhor, através do pão e do cálice. Ou seja, no momento da ceia, o pão e o cálice, é transformado em carne e sangue de Jesus após a consagração dos sacerdotes. Eles chamam isso da transubstanciação, que é as igrejas católicas, ou seja, a presença de Cristo de forma real, na consagração do pão e do vinho, você está comendo a carne e o sangue de Jesus depois da consagração. Isso não tem fundamentação bíblica, irmão. Mas também alguns protestantes chegaram a afirmar isso na consubstanciação, dizendo que não há transformação, mas nos elementos da ceia tem também a presença física de Jesus, que chama consubstanciação. Também não tem fundamentação bíblica. Nós sabemos que a ceia do Senhor é o momento que Ele está presente, mas de forma espiritual. Jesus está presente de forma espiritual. A ceia é um memorial que fazemos para que não esqueçamos o que Jesus fez na cruz em nosso favor. 1 Coríntios 11:26 diz, assim como a presença aponta para o sacrifício, a ceia do Senhor, assim como a Páscoa aponta para o sacrifício, a ceia do Senhor aponta para a segunda vinda de Cristo. Devemos celebrar até que Ele venha. Nós temos que celebrar a ceia até que Ele venha. É a comunhão da igreja. Todos os irmãos irmanados na fé como família de Deus, participando da mesa do Senhor. O nosso Redentor está presente de forma especial, de forma espiritual. É o lugar mais sagrado, é o lugar mais, eu diria, mais digno, onde todos têm a mesma igualdade. É o lugar mais democrático. É a ceia do Senhor. E eu quero concluir esse texto dizendo que todos que morrem em Cristo ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para, juntamente com a sua alma, juntando com o corpo glorificado, estar com Cristo por toda a eternidade. Nós ansiamos muito por este momento, por a segunda vinda de Cristo, porque estaremos num lugar onde não há mais sofrimento, não há mais pecado, não há mais dor, não há mais nada. Mas os que estiverem vivos quando Jesus voltar pela segunda vez, serão transformados em um corpo de glória. A ceia do Senhor traz à nossa memória o preço que foi pago pela nossa redenção. É naquela cruz, é ali que foi pago o preço da nossa redenção. Mas a ceia também, ela traz uma importância muito grande para nós, porque ali aponta para a segunda vinda de Cristo, como diz o texto em Coríntios, até que Ele venha. Nós temos que fazer isso relembrando sempre. A nossa esperança não deve estar neste mundo, mas na vida em Cristo. Pois esse mundo é passageiro. Devemos buscar, irmãos, o valor eterno. Porque esse valor temporal, ele é passageiro. A vida é como um sopro, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A única coisa que levamos é a nossa alma. Daí nós temos que essa preocupação, ansiando pela volta do Senhor Jesus, mas devemos estar com o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a nossa morte ou para a volta do Senhor Jesus. Eu quero concluir dizendo que Jesus ansiou muito por aquele momento com os apóstolos. Jesus ansiou muito porque antes da fundação do mundo Ele tinha planejado vir morrer por nós voluntariamente. Chegou o momento, Ele veio e cumpriu integralmente o plano traçado. Quando Ele diz, tetelestai, está consumado. Devemos também ansiar pela segunda vinda de Cristo, meus irmãos. Porque quando Jesus voltar pela segunda vez, haverá novos céus e nova terra. É nossa morada, é a nossa herança. Nós, como filhos de Deus por adoção,
temos o nosso Pai, o Criador do Universo, e a nossa herança é novos céus e nova terra, e está com Ele por toda a eternidade, para todo sempre. Então, todo cristão verdadeiro deve ansiar pela segunda vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe sempre. Eu convido os amados irmãos para curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus, agradecendo por este momento. Pai querido, nós te amamos, te louvamos e te adoramos. Obrigado pela tua obra redentora, Pai, planejada antes da fundação do mundo. Como é bom saber, Pai, que um dia aqueles que colocaram a fé em Jesus, aqueles regenerados e transformados pelo poder do Espírito Santo e justificados pela fé na tua obra redentora, estarão um dia contigo por toda a eternidade. Obrigado, Pai, por esse favor imerecido, pela tua graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E aqueles que reconhecem o que o Senhor fez na cruz em nosso favor, eles se apropriam da carne e do sangue de Jesus. Fica conosco, Pai, nos abençoa, nos guarda do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.